Olá, sou Marvio Charles, sou dentista e empresário. Já tive algumas clínicas odontológicas que deram muito certo, inclusive atuando exclusivamente como empresário, ou seja, sem atender nenhum paciente clinicamente. Atualmente sou professor de gestão de clínicas e consultórios odontológicos e dou aula em cursos de pós-graduação em odontologia. Nesta semana passada, aconteceu um fato que me chamou muito a atenção e eu decidi compartilhar aqui com você para tirar uma lição disso. Eu estava dando aula numa turma presencial que eu tenho numa das escolas de pós-graduação que eu dou aula, né, pós-graduação em odontologia que eu dou aula, é, e um dos alunos que eu tenho ali, ele já é um profissional firmado no mercado, né? Ele é até professor da disciplina de ortodontia numa universidade, numa faculdade, e ele está querendo, ele procurou o curso de odontologia empresarial porque ele está querendo planejar o futuro dele para que a clínica não dependa exclusivamente do atendimento dele, né? Então ele está querendo deixar a clínica como se fosse uma empresa que fature sozinha, né, para ele poder futuramente atender só nos horários que ele deseja atender e também se dar ao luxo de repente, a clínica virar uma empresa e ele não precisar do atendimento dele, ele se tornar, fazer essa transição para ser um empresário, né? Então é um profissional já, é uma pessoa bem madura, é um profissional já maduro no mercado e já tem a sua clientela, já tem o seu movimento e tal, está querendo fazer essa transição. E a gente, né, passando todas as disciplinas, já estamos convivendo há um tempo, e ele comentou durante o módulo passado que ele só trabalhava com ele mais uma secretária, só, no consultório dele. É um modelo clássico, né, que o dentista já trabalha. Então a secretária dele era quem fazia, quem recepcionava os pacientes, quem faz as ligações, confirma a consulta, agenda, e também esterilizava o material, auxiliava, fazia todas as funções que exige um consultório que normalmente uma secretária faz, né? A secretária normalmente, nesse modelo clássico dentista mais secretária, ela é 2 em 1, ela faz o trabalho de recepcionista, né, relacionamento com o paciente, e esterilização, auxiliar e etc. E, né, nesse módulo específico a gente estava conversando sobre logística de atendimento, né? Como deixar um atendimento odontológico profissional, para que o paciente entre e sinta que está numa clínica de profissionais. E dessa maneira, uma secretária executando diversas funções não é nada profissional, né? O atendimento acaba ficando mais amador, né? Digamos assim, a prestação do serviço. E eu comentei com ele, né, que ele precisava primeiramente fazer essa transição de contratar uma TSB ou uma SB para fazer só a parte de esterilização de materiais, compras, logística interna e auxiliar, e deixar a secretária só para fazer a parte de recepção, que já é muita coisa, né? Se for bem feito é muita coisa, e relacionamento com o paciente. E ele tinha me comentado que não dava, que não tinha faturamento para isso no momento, né? Que o faturamento dele dava só para assinar uma carteira, não dava para assinar 2. E isso me chamou a atenção, porque mesmo um profissional, né, maduro como ele, que está buscando transformar a empresa, a consultório num negócio, numa empresa, ele estava esperando o faturamento vir para depois contratar uma TSB que melhorasse o atendimento dele, que melhorasse a qualidade do atendimento dele. Tá? E isso me chamou a atenção porque isso é um erro, né, que boa parte dos dentistas cometem já no início de carreira, quando não trabalham nem com secretária, né? Muitos dentistas, eles abrem o seu primeiro consultório sozinho e ficam trabalhando, esperando ter um faturamento mais robusto para poder assinar a carteira da sua primeira secretária. E quando você trabalha dessa forma, dificilmente faturamento vem. Tá? Por quê?
Porque se você está acumulando muitas funções em uma pessoa só, no caso assim dele, que ele estava acumulando na própria secretária função de relacionamento do paciente, de recepcionista, de agendamento, de, né, questões administrativas também, né, de nota fiscal e pagamento de contas, etc. Mais esterilização, mais auxiliar e compra de materiais, etc. Nenhuma das atividades sai muito bem feita. Nenhuma das atividades sai de forma profissional. Tá? E dessa forma, ela acaba fazendo as coisas na correria, né? Fazendo o que dá para fazer, e a culpa não é dela, coitada. E dessa forma não se tem uma evolução do atendimento odontológico como um todo. O atendimento odontológico dele, nesse caso, o técnico é perfeito, tá? Mas não é só isso que o paciente avalia. O paciente avalia toda a experiência que ele passa no consultório, né? Durante o seu atendimento. E essa experiência acaba sendo mais amadora, principalmente porque tá muita coisa acumulada em uma pessoa só. E aí, inevitavelmente, ela acaba ficando na correria, né, andando para lá e para cá e fazendo várias funções, e o paciente percebe isso. Isso dá uma sensação, uma noção de desorganização do consultório, de que é algo mais amador. Né? É como se você fosse num restaurante ou numa pizzaria que você vê, às vezes, que a pessoa que está fazendo a reposição no momento está fazendo a reposição ali das comidas, tal, ou atendendo no garçom, quando você vai no caixa, ela está no caixa também, tal. É algo assim bem mais caseiro, mais amador. E você não tem como transformar numa empresa e deixar a sua clínica andando sozinha dessa forma. Então, o que eu conversei em sala de aula e o que eu procurei deixar claro é que a tendência intuitiva é que o dentista pense que primeiro ele precisa aumentar o seu faturamento para depois executar novas contratações que melhorem o seu atendimento, a qualidade do seu atendimento odontológico, a qualidade da experiência de atendimento do paciente. Mas só que ele não percebe que se ele não investe antes, né, para melhorar essa qualidade de atendimento, o faturamento nunca vai aumentar. O faturamento vai sempre ficar travado. Tá? Então, fazendo uma analogia, então, um exemplo em relação a um passo anterior do que esse dentista estava. Quando um dentista abre um consultório e ele quer conter custos, e abre primeiramente sem secretária nenhuma, atende sozinho. Então é o próprio dentista que atende o telefone, que esteriliza o material, que confirma as consultas com os pacientes, que faz o agendamento, que faz o financeiro e etc. E nada disso sai bem feito e o paciente percebe. Imagina, você chega no consultório, aí o seu dentista está te atendendo, depois ele atende o telefone, depois já esteriliza o material e atende a porta quando alguém chama. Então isso é altamente amador. E a qualidade do serviço não fica boa. Então desse jeito não vai atrair mais pacientes. O paciente não vai ficar tão motivado em indicar esse dentista. E da mesma forma, além disso, ele não consegue ter tempo, né? O dentista não consegue ter tempo de pensar na expansão do seu negócio, em como captar mais pacientes, porque ele está resolvendo questões operacionais. Então é uma economia que, à primeira vista, a curto prazo, ela acontece, só que a longo prazo ela impede, trava o crescimento da sua clínica como negócio, certo? Então, para cada fase de novas contratações é a mesma coisa. Então, qual é o pensamento e qual é o clique que deve ser dado no dentista nesse momento? Que ele, para aumentar o faturamento, ele primeiro precisa investir num melhor atendimento. E o que seria investir no melhor atendimento? De repente, contratar mais pessoas. Né? Contratar uma secretária, contratar uma TSB, caso só tenha o dentista e a secretária, treiná-las de forma correta, dividir as funções para que a qualidade do atendimento melhore. E a qualidade do atendimento melhorando, o paciente sai com uma melhor impressão, tem uma melhor experiência de atendimento, e dessa forma ele começa a indicar mais e começa a vir mais pessoas. Você começa a ter um retorno desse investimento que foi feito. Tá?
Então você, né, nesse caso, você pode determinar um prazo. Eu vou contratar uma secretária e eu vou estar investindo por 6 meses nessa secretária para ver se tem a melhora, certo? É uma forma de fazer. E eu falo isso de experiência própria, tá? Porque o primeiro consultório que eu abri foi lá em 2001, em 2001, que eu abri o meu primeiro consultório. Eu abri nesse modelo, queria conter custos, né? Então só eu sozinho, sem secretária nenhuma, e fiquei um tempo assim. Então eu atendia telefone, eu fazia o agendamento, eu esterilizava material, eu fazia a limpeza do consultório entre uma consulta e outra, eu abria a porta quando alguém tocava, eu confirmava os pacientes e etc. Então, e eu ficava esperando o faturamento aumentar para eu poder contratar uma secretária, algo que nunca acontecia. Então, e eu não estava notando que eu estava preso dentro daquela roda, né? Porque o que acontece é que o dentista fica preso dentro dessa roda de ilusão, esperando o momento que o faturamento vai aumentar para efetivar a contratação e esse faturamento não aumenta, tá? Então, é o seguinte, o raciocínio, né, certo você planeja uma nova contratação, aliás, você planeja uma experiência de atendimento e vê quais são as pessoas necessárias para entregar essa experiência de atendimento diferenciada, né? Porque você vai planejar a sua experiência de atendimento diferenciada de acordo com o que o seu público-alvo já tinha determinado, né, na pesquisa que você fez, que são os valores dele, que são aquilo que ele deseja de um atendimento odontológico. Então você criou essa experiência de atendimento e você vai planejar quais são as pessoas que devem fazer parte da sua equipe para entregar essa experiência de atendimento. Tá? E aí, baseado nisso, você faz as contratações e bota em prática essa experiência de atendimento para gerar o faturamento e pagar. E o importante nisso é que se você está pulando para um tipo para mais uma, pensando em fazer mais uma contratação, o importante é que essa nova contratação gere o faturamento suficiente para se pagar e aumentar o faturamento, que é o que você deseja para crescer a empresa. Tá? E como é que se faz isso? Antes de você efetuar a contratação, tá, você vai já planejar quais as estratégias que devem ser utilizadas para aumentar o faturamento. E mediante essas estratégias, você vai ter condições de distribuir essas funções no tempo livre que tiver da sua secretária. Tá? Então, no exemplo desse meu aluno, né, ele trabalha com uma secretária, então ele pensa antes nas estratégias que ele precisa de melhorar o relacionamento com o cliente ou de aumentar a captação de pacientes, e como ele vai contratar uma TSB para fazer o serviço relacionado à esterilização e compra de materiais e auxiliar e etc., vai sobrar tempo livre da secretária. Então, com esse tempo livre, ele treina a secretária a executar as estratégias para captar mais pacientes. E aí a clínica como um todo vai conseguir aumentar o faturamento, pagar a nova funcionária, né, a nova TSB, e dessa forma aumentar o faturamento e dar sequência ao crescimento da clínica como um negócio. Tá? Então é dessa forma que se raciocina. Então, basicamente, assim, quais são as fases que normalmente um dentista vai passar nessas questões de contratação? Tá? O crescimento pode acontecer de diversas formas, mas sempre tem um modelo clássico que acaba acontecendo. Então, o primeiro modelo é o dentista montando seu consultório e querendo atender sozinho. Tá? E eu conheço muito dentista que inicia dessa forma e fica travado nessa ilusão de que está economizando dinheiro. Tá? Na verdade, ele está perdendo dinheiro. Então, ele está sozinho fazendo tudo, né? Ele está sozinho fazendo atendimento, esterilização, lavagem de material, atendendo telefone, confirmando consulta, pagando as contas, fazendo administrativo da clínica, tudo, né?
Então, nesse momento, ele vai contratar uma secretária, tá? Vai pagar o seu salário, né? Vai assinar a carteira da secretária, e aí ele vai passar algumas funções para ela, né? Vai passar ali as funções de agendamento, de relacionamento com o paciente, de esterilização, nesse caso, se ele estiver sozinho com ela, lavagem de materiais, etc. Tá? E aí vai liberar o tempo dele. Vai liberar o tempo dele, que antes ele estava fazendo tudo. Liberando o tempo dele, ele utiliza esse tempo dele para pensar em novas captações de paciente. Então ele pode utilizar esse tempo dele para, por exemplo, trabalhar em cima do marketing digital da sua clínica, né? Trabalhar suas redes sociais, gravar vídeos, impulsionar seus vídeos, entender como é que funciona a questão de impulsionamento e criação de anúncios nas plataformas, né, de mídias sociais e por aí vai. Tá? Então ele tem esse tempo agora de fazer isso e isso vai gerar a condição para que ele tenha mais faturamento. Uma vez entrando mais faturamento e a clínica dele crescendo, ele pode pensar numa segundo tipo de contratação. Aí ele pode ver, porque é o seguinte, né? Quando aumenta o movimento, aumenta o serviço também, a demanda de serviço. E aí aquela secretária que antes estava dando conta do serviço com aquele movimento pequeno, agora já está começando a ficar mais cheia de serviço e aquela experiência de atendimento que você planejou entregar para o seu paciente já não tá sendo executada de forma profissional, né? Então, nesse momento, ele pode começar a planejar a segundo tipo de contratação, que seria a fase que esse meu aluno estava, que é contratar uma TSB e uma SB, ou SB, né? Para poder liberar o tempo da secretária para que ela execute novas funções. Tá? Então, nesse exemplo que eu já estou trabalhando, tá? Ele faz uma contratação de uma TSB, SB, e essa TSB ela vai fazer toda a parte de referente ao consultório que a secretária estava fazendo. Então, ela vai fazer esterilização de materiais, compra de materiais, limpeza e organização dos consultórios, auxiliar em cirurgia, em procedimentos, etc. Tá? Dessa forma, vai liberar o tempo da secretária. A secretária agora ficou só com a recepção para ela, tá? Com o movimento que ela já dava conta. Liberando esse tempo, agora o dentista, que já estava trabalhando em formas de captação de paciente, fazendo relacionamento com o paciente, ele pode passar algumas dessas funções para a secretária. Então a secretária pode, sobre treinamento dele, realizar de repente algumas postagens em redes sociais, trabalhar alguma coisa de relacionamento com os pacientes, entrar em contato com pacientes, né, que já vieram na clínica e que não fecharam o tratamento e fazer esse relacionamento para tentar fazer o paciente fechar, né? Relacionamento como mandar mensagem, WhatsApp de aniversário, de datas comemorativas, ou seja, trabalhar o relacionamento com o paciente, tá? Porque liberou o tempo dela. Então, esse tipo de ação tende a gerar mais faturamento e crescer a clínica. Perceba que primeiro está sendo investido na qualidade do atendimento, né, através de contratação de novos funcionários e, obviamente, tudo planejado anteriormente, o que tem que ser feito. E aí, aumenta-se o faturamento a partir disso. Investe para aumentar o faturamento. O que tem que ficar claro aqui é que não tem como aumentar o faturamento sem ter um investimento antes. É isso que precisa ficar claro para o dentista que está preso dentro dessa roda. Tá? Então, depois de ter passado, tá nessa fase, vai ter um aumento de faturamento. E à medida que se aumenta esse faturamento, agora os três integrantes que estão trabalhando nesse negócio, o dentista, a secretária e a TSB, estão com aumento de demanda de serviço. E aí começa a faltar o tempo deles, né? Porque o dentista, nesse caso, quando ele passou as funções que ele fazia antes para a secretária fazer, de relacionamento com o paciente, por exemplo, liberou o tempo dele também. Então, no momento que liberou o tempo dele, ele tem condições de planejar, de usar o tempo dele para fazer novos planejamentos, novas estratégias de captação e de melhora desse atendimento. De repente, agora ele possa estar pensando em formar uma equipe, em
em crescer o negócio dele, em mudar para uma outra unidade que tenha mais espaço, onde ele possa botar mais 2 cadeiras ou uma cadeira. Pensar no crescimento do negócio, que no final das contas é isso que o dentista, o dono da clínica, tem que fazer. O tempo dele tem que ser utilizado para atender, se for o caso, se ele realmente tiver a fim de atender, e para crescer o negócio dele. Enquanto ele estiver ali perdendo tempo em funções operacionais, né, como pagamento de contas ou esterilização de material, ou falar no telefone, ele está perdendo dinheiro com o negócio dele, porque ele é a cabeça pensante do negócio. Tá? Então, agora que liberou o tempo dele, ele pode planejar esse crescimento e trabalhar em cima desse crescimento. Tá? Bom, uma vez que essa estrutura agora está funcionando e gerou um maior faturamento, tá? Tomou o tempo dele também. Então, ele pode ir para uma segunda etapa, porque operacionalmente, nesse modelo, ele está ainda executando funções administrativas. Né? Está pagando conta, controlando o fluxo de caixa, trabalhando no financeiro. Né? E isso poderia estar sendo feito por alguém para ele planejar o crescimento da clínica dele. Tá? Então, nesse caso, ele pode planejar uma terceira contratação, que é a contratação de uma auxiliar administrativa. Tá? Então, nesse momento, ele pode ter uma TSB, fazendo a parte de esterilização de materiais, compra de materiais, tudo que envolve o consultório, se auxiliar, etc. Está tendo uma secretária que está trabalhando na parte de recepção, né, recepcionista, e relacionamento com o paciente, né, agendamento, etc. E agora ele pode ter uma auxiliar administrativa para fazer aquelas funções administrativas que antes ele estava fazendo, para liberar o tempo dele. Tá? Então aqui essa auxiliar administrativa vai fazer pagamento de contas, vai controlar o fluxo de caixa dentro dos limites dela, vai controlar o pagamento de parcela dentro do limite dela, comissão dos dentistas, tudo baseado em treinamento e etc. Funções mais operacionais. E aí libera o tempo dele. Agora, nesse modelo, ele está só atendendo e o negócio dele está andando sozinho. O que ele pode fazer agora? Agora ele realmente pode trabalhar em cima do crescimento do negócio dele. Então ele vai atrás. Ele vê se dá para colocar mais consultórios ali dentro do ambiente onde ele está. Se não está, ele começa a planejar um outro local para mudar. Né? E aí vê o planejamento desse local e aí faz o investimento necessário, amplia a clínica, né? E planeja já quais vão ser as especialidades que vão ser atendidas, quais são os serviços que vão ser oferecidos, monta a sua equipe e etc. Começa realmente a aumentar o seu negócio, tá? Porque ele está agora só atendendo e com tempo para planejar o seu negócio. Ou seja, como que o dentista ia conseguir sair daquele ponto que ele estava atendendo sozinho até esse ponto agora, quando ele já está pensando em montar mais unidades produtivas dentro do seu próprio negócio, ou também pensando em montar outras unidades produtivas em outras localidades, como é que ele pode chegar nesse ponto se ele não tivesse gente ajudando ele a trabalhar? Se ele tivesse preso naquele pensamento de que eu vou economizar agora a curto prazo porque eu não tenho dinheiro agora. É muito importante que isso fique claro na sua mente, tá? Para que o seu faturamento aumente, é necessário investimento. Não tem como um faturamento aumentar sem investimento. Tá? E existem vários tipos de investimento. E um dos investimentos mais importantes que tem é o investimento na qualidade do atendimento odontológico que está sendo prestado. E só tem como melhorar o atendimento odontológico se ele estiver bem organizado e sendo executado pelas pessoas que são pertinentes à sua função. Tá? Então, secretária trabalha com agendamento e secretária trabalha com agendamento e com recepção de pacientes e relacionamento com o paciente. É isso que ela foi feita. Secretária não foi feita para fazer esterilização, para fazer auxiliar, para serviços administrativos. Essa é a função dela. Tá? TSB e ASB também foi feita, né, ela é trabalhada, inclusive tem formação técnica para trabalhar com auxiliar de cirurgias, auxiliar de procedimentos odontológicos, esterilização de materiais, compra de materiais, etc. Tá? E a auxiliar administrativa é treinada para trabalhar com questões administrativas ao negócio, como controle de fluxo de caixa, pagamento de contas, controle de parcelas e etc.
Então, quando você tem uma estrutura com cada uma delas está trabalhando na sua função, o negócio fica mais profissional e libera o tempo do dono, né, do dentista proprietário, para pensar no crescimento do negócio e efetivamente crescer esse negócio. E assim, gradativamente, o faturamento vai crescendo, né? Eu sei que assinar a carteira é muito caro e que não dá para dar um passo desse de uma vez. Não dá para você montar o seu primeiro consultório e já sair contratando 3 profissionais assim especializados dessa forma. Mas o importante é que você dê um passo de cada vez. E para dar um passo de cada vez, tem que botar um investimento nesse atendimento na frente. Então não espere aumentar o faturamento para fazer a próxima contratação, seja de secretária, de TSB ou de auxiliar administrativo. Quando sentiu que está na fase, invista primeiro, contrate, logicamente planejando quais vão ser as funções dela e como que as funções que vão ser dadas agora para o funcionário que ficou, que liberou o tempo, né, quais vão ser as funções que vão ser dadas para aumentar o faturamento, tá? E porque esse é o raciocínio, tá? O mais importante aqui é que fique claro de que o negócio seu, a clínica odontológica, ela tem que estar preparada para andar sozinha, para funcionar sozinha, sem depender de você, tá? Aí você pode estar atendendo ou não, tá? Mas mesmo assim, mesmo que você esteja atendendo, é muito importante que o seu negócio não dependa exclusivamente do seu atendimento, que as pessoas estejam indo no seu negócio porque confiam na marca que você criou, tá? Porque dessa forma você consegue até, dando valor para a marca da clínica, você consegue poder vender no futuro. Porque se todo mundo estiver indo atrás só de você, você não consegue nem vender. Porque na hora que você vender, os pacientes vão atrás de você, não vão ficar na clínica. Então, os pacientes eles têm que confiar na marca e estar indo na clínica por conta da marca. Dessa forma, você pode até se proteger contra um dos grandes problemas de quem tem equipe, que é os dentistas da equipe levarem seus pacientes. O paciente ele vai ficar fiel à marca. E se isso acontecer, e o dentista da sua equipe sair, o paciente vai ficar esperando o próximo dentista que vem. Não vai atrás daquele paciente. Tá? É, só fazendo uma analogia aqui, é a mesma coisa se você você gosta, por exemplo, de sushi, de ir num restaurante de sushi, tá? E sempre é fiel a esse restaurante. Se o sushi man que trabalha lá sai, você não vai atrás do sushi man, você fica no restaurante. Tá? Se o sushi man sair e abrir um outro sushi, dificilmente você vai, porque você confia no padrão daquele restaurante, né? Você confia naquela marca. Então você fica esperando o próximo sushi man vir. Tá? Então é mais ou menos esse o raciocínio. Tá? Bom, depois que a gente viu aqui algumas etapas, né, de contratações, depois que o dentista já chegou num ponto onde a clínica dele está funcionando sozinha, né, e ele já tá com algumas unidades produtivas funcionando sozinho, e ele quer aumentar quer expandir, ou seja, quer montar uma outra unidade produtiva, um outro consultório, uma outra clínica, uma outra localidade, aí é um momento de que pode-se até começar a pensar na contratação de um gerente, de um administrador, ou até mesmo pegar uma pessoa que lá da sua equipe, da equipe da clínica que está funcionando, e deixar ela como gerente. O que é o melhor, porque assim você vai até bonificando e recompensando aqueles que tiveram desde o princípio do negócio com você. Sendo também que quem está lá dentro do negócio é o que conhece melhor o negócio. Tá? Essa é uma forma boa de crescimento. Se você, por exemplo, está aumentando a sua unidade, quer deixar a sua unidade funcionando sozinho para montar uma outra, você pode colocar a sua secretária que está desde o seu começo, que trabalhou bem com você, de gerente daquela estrutura, e aí contrata uma nova secretária sob a supervisão dela. Tenha certeza que ela vai dar um máximo e vai cuidar daquilo com o maior carinho. Imagina só uma secretária que começou como secretária e passa a ser gerente de uma clínica. Você dessa forma consegue até construir um plano de carreira dentro da sua clínica. E assim você cresce o seu negócio de forma consistente. Uma outra coisa muito importante, né, quando você está montando uma equipe dessa forma, construindo sua equipe dessa forma, é que
No caso de secretária e TSB, é importante que elas saibam fazer uma função da outra. A TSB é importante que ela saiba também fazer um agendamento, atender o telefone e recepcionar o paciente. E a secretária também saiba mexer um pouco lá dentro na questão de esterilização e compra de materiais e auxiliar e etc. Porque pode acontecer de alguém faltar, né? E no decorrer do atendimento e uma ter que substituir a outra. Uma hora uma delas vai ter que tirar férias e uma tem que substituir a outra. Tá? Então é bom você ter alguns coringas na mão que saibam fazer tudo o que está acontecendo na clínica. O ideal é que todo mundo saiba fazer tudo que está acontecendo na clínica, inclusive você. Tá ok? Bom, essa era a mensagem que eu queria passar dentro desse episódio que aconteceu. Acho bem interessante, eu acredito que seja uma dúvida de muitos dentistas, algo que muitos dentistas podem estar passando na sua fase de carreira com o seu negócio, com o seu consultório odontológico. Tá ok? No mais, eu desejo uma agenda cheia de pacientes para você e nos encontramos no próximo vídeo. Um grande abraço!